Ok, Leonardo? Ok. Boa tarde a todos. Hoje estamos na 7ª palestra do ciclo de palestras sobre o semiárido, uma participação ilustre do meu colega amigo Leonardo Tinoco. O tema é sobre tecnologias sociais no semiárido, alternativas para o enfrentamento aos processos de desertificação e mudanças climáticas. E agradecemos, em nome do professor Ângelo também, né, a sua participação, o aceito do convite, sua disponibilidade. Hoje, o aluno João Paulo é quem vai nos dar suporte. João Paulo que trouxe uma breve apresentação do seu currículo, Leonardo. Então, passa a palavra para ele. Oi, pessoal. Boa tarde a todos mais uma vez. Estão me escutando? Sim. Por incrível que pareça, meu computador achou de travar agora. É isso mesmo. Sim, João Paulo. A imagem está travada, mas a gente está com o áudio. Tá ok. Então, fazer a apresentação do nosso palestrante, professor Leonardo Tinoco. Eu peguei essa apresentação no currículo Lattes dele, muito extensa, então vou fazer só um recorte aqui com a formação dele, e se ele quiser ele complementa depois, e com alguns cargos que ele ocupou recentemente. Então, o professor tem formação em engenharia agrônoma, tem especialização em ciências e técnicas do governo, fez mestrado em arquitetura e urbanismo na UFRN, né? Deve ter sido aluno da professora Ângela. Fez doutorado em ciências do solo na Universidade Federal da Paraíba. Recentemente foi secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Tibau do Sul, e atua também no mercado aí, no mercado privado, né, de empresas. Então é isso, professor. Se quiser complementar aí, fica à vontade. Não, já está bom. Ele preocupado, Leonardo. Vou dar um spoilerzinho, viu, João? Aí mandou mensagem para mim: professor, é grande demais o currículo dele, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus, às vezes eu fico olhando e acho que eu já trabalhei demais na minha vida. Não é? Pelo menos seu currículo atesta isso, viu, Leonardo? Graças a Deus. Graças a Deus. Minha mãe disse que eu sou um menino que faço muita estripulia pelo mundo. Eu disse, com certeza, minha mãe, você tem todo. É isso, eu tive uma... Terminou, João Paulo? Desculpa, eu ia cortando. Terminei, professor. Fica à vontade. Tá certo, obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Realmente, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de ter diversas atividades, né, ao longo da nossa carreira profissional e pessoal também. É muito mais pela própria dinâmica, né, do dia a dia, que ia me puxando para algumas coisas. Eu tentava sair, mas o meio ambiente sempre me puxava de volta. E me dediquei, assim, mais com foco, vamos dizer assim, mais na área ambiental, né? E aí, permeando pela arquitetura e urbanismo, onde eu fiz o mestrado na área de política territorial, né, e urbana, discutindo um pouco essa relação do rural com o urbano, né? A gente identificou um espaço que a gente denominou de área de transição rural e urbana, onde aconteciam dinâmicas assim, que era a área do NEM, né? E onde você vê algumas cidades, por exemplo, que você entra, aí tem devagar a zona urbana, né? Aí você vê uma vaca, né, na praça, um trator parado na porta do Banco do Brasil, um cavalo amarrado em frente à farmácia, né? E aquilo dali você olha e diz o que é urbano, o que é rural, né? Então, exatamente, aí a gente vai vendo essa relação, né, que se dá e que é uma característica do semiárido, né, brasileiro, né? Então, esse diálogo que eu trouxe aqui com vocês, mais do que uma palestra, né, ele pega um pouco isso, traz algumas questões para a gente fechar, aliás, não é fechar, né, fechar abrindo, né, conceitos sobre desertificação, sobre mudança climática, né, e um pouco dessas discussões sobre tecnologias sociais, né, que tem no nosso semiárido. É um tempo muito curto,
Para vocês terem uma ideia, uma vez a gente começou a fazer uma discussão sobre desertificação e foi um seminário de 5 dias, lá no Instituto Nacional do Semiárido. Sobre mudança climática, a gente também teve um outro seminário que durou a semana inteira, e de tecnologias sociais, mais outra semana, isso em tempos diferentes, né, em momentos diferentes lá no Instituto. Então, eu vou tentar fazer em 1 hora, né, esses 20 dias quase aí de seminário que aconteceram lá no INSE. Eu vou tentar chamar em 1 hora aqui, mas então, para a gente discutir um pouco mais da parte da produção social, das dinâmicas, enfim, de algumas questões que eu acho extremamente relevantes a gente ter em mente para poder, a partir daí, construir e captar alguns conhecimentos com leituras, né, que a gente pode fazer da realidade, especialmente nesse momento da COP26, e onde a gente está vendo grandes transformações em nível planetário, né, e aqui no nosso país, níveis extremamente preocupantes, né, no Brasil hoje, ocupando o 4º lugar do mundo, né, de maior contribuidor negativo das mudanças climáticas. Né? Então, a primeira parte que eu queria conversar com vocês era sobre o semiárido brasileiro. O semiárido, normalmente, quando a gente fala em semiárido, vem a ideia do clima. Mas nessa parte de clima foram só os parâmetros, né, que a gente utilizou em 2005, quando o Ministério da Integração Nacional, junto com o Ministério do Meio Ambiente e outros, né, eles entraram num comum acordo e lançaram uma portaria conjunta dizendo que os critérios, né, para se denominar um município como integrante do semiárido, porque naquele momento se pertencia ao polígono da seca, se era nas regiões econômicas, né, nas sub-regiões de planejamento, enfim, diversos recortes, né, que se tem de planejamento no nosso país, e que a discussão foi bastante acalorada. Né? No caso a discussão que prevaleceu tinha um forte viés do ponto de vista climático, já que as zonas áridas do planeta já tinham essas definições, né, de clima. Então, o que era um semiárido? Né? Ele nem era uma região árida, nem era uma região úmida. Então, o semiárido convencionou-se que, de acordo com o clima, que a gente tinha que ter, né, no máximo 800 milímetros, né, de pluviometria, quer dizer, de média anual, né, ela não tem que ser inferior a isso, a média anual. Isso resulta que, por exemplo, Macaíba, né, faz parte do semiárido, né, brasileiro. Nós tínhamos que ter um índice de aridez de até 0,5, isso significa que você pega esse índice de precipitação e divide de evapotranspiração, dividido pela precipitação, você tem que chegar a meio, né? E um risco de seca maior que 60%. Então, isso daí naquele período, né? Hoje está se atualizando, porque foi convencionado que naquela época, né, que foi de 70 e pouco, se eu não me engano, até 2005, se chegava nesses índices, e a partir daí 1.400 municípios, depois chegaram a 1.535 municípios, hoje já passa dos 1.600, beirando já os 1.700 municípios. Onde antes se pegava dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais, e hoje se pega um pouco do Espírito Santo e alguns municípios também do Maranhão, né, que sempre reclamou que estava excluído do semiárido. Mas, poxa, o semiárido que tem uma visão que sempre foi apregoada como uma visão tão negativa, né, durante tanto tempo, por que os municípios brigam, né, para ser pertencentes ao semiárido? Porque existem benefícios fiscais, existe acesso ao fundo constitucional do FNE, que tem uma taxa de juros muito baixas, e tem os benefícios fiscais que os municípios podem acessar recursos, né, de forma mais barata, né, e isso daí, o próprio cálculo do FPM também tem algumas relações, né, com essa questão de fazer ou não parte do semiárido,
e traz benefícios nessa área, para o desenvolvimento e para a captação do recurso, né, e dos programas sociais que são desenvolvidos para essas regiões. Quando você tem, por exemplo, uma política, né, pública do programa 1 milhão de cisterna, onde ele foi aplicado? No semiárido brasileiro. Né? Quando você tem o programa de captação e manejo de água de chuva, onde ele foi aplicado? No semiárido brasileiro. Né? E por aí vai. Então, sempre as prioridades são dadas para esses municípios por fazerem parte do semiárido brasileiro. E que hoje, você entra no site do INSA, ele está dizendo que já são 1.262 municípios atualmente. No Rio Grande do Norte, nós temos 147 municípios, ou seja, quase a totalidade dos nossos municípios no estado estão contidos no semiárido brasileiro, nessa poligonal, que é uma poligonal política administrativa, mas feito submetido a critérios climáticos, né, para se chegar a esse ponto. E agora, com as mudanças climáticas, a tendência é aumentar, né, essa quantidade de municípios pertencentes ao semiárido brasileiro. O município que mais tem, o estado que mais tem municípios, né, na sua integração é a Bahia, e o que menos tem é o Maranhão, com 2 municípios que integraram recentemente. O semiárido pulou, do último censo 2010, de 14 milhões de habitantes, aproximadamente, para os 27.870.241 habitantes, segundo as estimativas do IBGE, extrapoladas pelo Instituto Nacional do Semiárido. E isso corresponde a uma população extremamente difusa, né, em mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né, onde a gente vê que as cidades, né, o acúmulo das pessoas, né, nessas cidades, você vê as taxas de urbanismo, ainda que ultrapasse os 40%, chegue nos 50%, mas você vê cidades onde mais de 90% desses municípios não tem menos que 10 mil habitantes, aliás, menos que 20 mil habitantes, porque seria um critério estabelecido em planos diretores pela Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, né? Se eu não me engano é esse número, que estabelece que municípios acima de 20 mil habitantes devem fazer os seus planos diretores. Então, no nosso semiárido, nós temos, de fato, 1.262 municípios, dos quais poucos deles têm essa obrigatoriedade. Por outro lado, se a gente pensar bem, né, nesse número, nós temos uma população extremamente distribuída em todo esse território. Uma população difusa, que traz as suas vantagens de um lado, de outro tem algumas desvantagens pela questão da infraestrutura, do acesso, né, e do sombreamento, né, que nós temos das áreas chamadas, que eu estava comentando com vocês, das áreas do NEM, porque nem as políticas urbanas, né, se aplicam direito a essas cidades pelas suas dinâmicas e características rurais, e nem as políticas rurais se adequam a essas cidades por elas serem cidades, por estarem, né, nas zonas urbanas desses municípios. Então, nós temos aí uns hiatos, né, como se fosse uma interlândia aí de ocupação, em que não se caracteriza nem como espaço clássico urbano, nem como espaço classicamente rural. Ou seja, grande parte dos nossos municípios são áreas de transição rural e urbana, né, no semiárido brasileiro. Né? E com as suas peculiaridades e problemas típicos de cada um desses municípios. Né? Em termos de vegetação, enquanto você vê uma agricultura, né, que uma vez foi um fato interessante, que eu levei um pesquisador desses top de linha que publica na Nature, né, artigos científicos assim extremamente densos, e ele estava muito interessado em começar a estudar a caatinga. E me pediu para eu levar numa região muito seca. E eu levei, peguei da parte do Seridó, norte rio-grandense, passando para o Cariri, paraibano, naquela direção. E eu parei numa feira que tinha lá em São Mamede, né, na Paraíba, no estado da Paraíba. Uma feira grande. E estava no meio de uma seca daquelas que, acho que verde ali naquela região, quando a gente passava, só tinha papagaio e pano de sinuca, né? A seca estava meio pesada. Então, eles olhavam para aquilo, meio assustados, tinha um israelense com ele, né? E também já um pouco mais habituado com a aridez, né? E nós chegamos à feira de São Mamede.
Quando chegamos lá, o israelense olhou para mim e com aquele sotaque assim bem gringado, ele disse: onde está a seca? Né? Eu disse: pois é, o nome disso se chama tecnologia social, né, de produção. E aí fui conversando com ele durante o resto da viagem do que era tecnologia social, o que leva a essa produção, né, de 1 bilhão aí de quilos de milho, 900 milhões de feijão, mandioca, babaçu, umbu, carnaúba, licuri, mangaba, buriti, piaçava e por aí vai, né? Nessas produções agrícolas, né? Muito focada na área do extrativismo, com baixa tecnologia de produção implementada nela, mas que demonstra um potencial e uma cultura, né, de produção agrícola muito forte, muito pujante no semiárido brasileiro. Ou seja, para isso explodir num processo de produção, não seria difícil, né? Por outro lado, né, nós temos uma média de 228 famílias, né, de espécies, né, nativas, dividida nesses 2.810 gêneros, são mais de 11 mil espécies, né, e de plantas que tem nessa característica dela, não só a questão da semiaridez, como se pode caracterizar nos ambientes hiperxerófilo ou hipoxerófilo, né? Você tem cluster também de Mata Atlântica dentro do semiárido, né? Você tem, se for pegar na classificação antiga que a gente tinha, você tem espaços não só de sertão, né, mas também de agreste dentro do semiárido. Tem locais nos brejos de altitude, né, onde você vê, tem os inselbergs espalhadas por várias regiões do semiárido e que traz uma diversidade fantástica, ainda muito pouco conhecida, especialmente no que diz respeito às questões voltadas às pesquisas, né, com bioprospecção e também com desenvolvimento de biotecnologia, né? Na época que eu estive no INSA, como pesquisador de lá, nós montamos um laboratório de bioprospecção e era cada descoberta assim fantástica de plantas que a gente não sabia as aplicações dela, a não ser pelo conhecimento popular do sertanejo, né, que vai desde da casca, como chama? De árvores, né, até raízes de plantas, flores, extratos que se fazem, enfim, né, para todo tipo de infecção, né, de afecção, aliás, de doença, né, que tenha lá, né. Se a criança está como eles dizem, com estalecido, aí já tem um chazinho para fazer, ou um lambedor para fazer, não sei o quê. Aí se a pessoa está com febre, aí tem uma outra tintura que é feita, e por aí vai. Quer dizer, tem pessoas ali que são verdadeiros laboratórios ambulantes em termos de conhecimento da medicina tradicional, né, utilizada no semiárido, né. Hoje, um programa que tem desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba, do qual eu tive a felicidade de fazer parte do projeto, trabalha com desenvolvimento de tecnologias sociais para a produção de repelentes, né? Para combater, para afastar o problema, diminuir o problema da tríplice endemia de Zika, dengue e chikungunya. E envolvendo esse mesmo projeto, envolve a parte de captação de água de chuva e de tratamento, né, de esgotos para reaproveitamento, reuso dos seus efluentes na produção florestal e agrícola. E isso evitando assim que se formem poças d'água para desenvolvimento desses vetores, né, dessas doenças. Então, é um projeto muito interessante e tem trazido resultados muito bons no consórcio de municípios chamado Consórcio São Saruê, que envolve 11 municípios de uma região muito árida, né, muito do semiárido paraibano. Né? Do ponto de vista da fauna, né, nós também temos uma diversidade animal muito grande, né, de lá dentro do que é conhecido, né, até hoje dentro do semiárido, né, com muitas espécies de peixe, de abelhas, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, enfim, tem uma questão muito grande. Porém, tem um fato que eu queria destacar com vocês, que é sobre a pecuária. Se você for ver bem, nós temos mais bicho do que gente no semiárido, né? E isso, o retrato disso,
a análise disso que a gente pode trazer é que nós temos uma sobrecarga, tá certo, de bichos, e com a prevalência de um, que é um dos maiores consumidores de água de todos esses, né, que é o bovino. O ciclo do gado trouxe para a gente um vício, né, de pecuária muito intenso, né, na nossa região, que todo mundo que pensa em ter uma terra já é para botar um gadinho dentro. E aí faz de uma forma que vai escapar na seca, né, criar. E não de produzir carne ou de produzir leite ou de produzir os outros produtos, né, que advêm da pecuária. Para você ter uma ideia, nós gastamos, para fazer um sapato de salto alto, se gasta 8 mil litros de água. Né? 1 quilo de carne bovina, você gasta 14 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina. Enquanto que para produzir 1 quilo de carne de ovinos, você cai aí para 2 mil, 3 mil litros de água. Então, para um lugar que tem problemas, né, em disponibilidade e acesso à água, que é mais problemático do que a própria disponibilidade, porque nós temos muita água no semiárido, tanto é que a maioria dos rios que chegam no litoral nascem no semiárido. Então, o semiárido é quem abastece de água o litoral, né, do ponto de vista da hidrografia. Mas nós temos um problema seríssimo de acesso à água, né? O que veio, por exemplo, favorecer um equilíbrio, um certo equilíbrio, foi esse projeto de transposição, né, do São Francisco, que chama de transposição, ainda que seja de menos de 3% da vazão do rio, mas chama de transposição porque ele transpõe de uma bacia a outra, né? Ele bombeia a água, sobe, aí desce para outra bacia, aí sobe de novo para outra, desce de novo para outra, mas é um grande projeto de gerenciamento de açude, né, de limites de água dentro dos açudes, né, o projeto de transposição. Mas imagina, você gastar bilhões de reais e chamar projeto de gerenciamento de açude. Não ia dar ibope, né? Ia ser, então é mais bonito e mais pomposo, transposição do Rio São Francisco, né? O Rio da Integração. Mas o nome mesmo do projeto devia ser Projeto de Gerenciamento de Açude. E o que ele faz é isso. O açude está baixando demais, ele pega, liga a bomba, ele enche de novo. Em suma, é isso. E aí fazem as captações e tal. Isso, Fritz, é um nome de fantasia. É por aí. Então, assim, na parte da pecuária, o que a gente vê é isso, aqui é a boa parte dessas águas, vamos dizer, que o pessoal procura para acesso, né, é com essa destinação de criação de animais e destinação de irrigação. Até porque hoje, em termos de consumo de água, só 8% é destinado para o abastecimento humano, né? Mais de 70% é destinado para irrigação. E o resto vem para a pecuária, para a indústria, o resto todo. Então, toda a água hoje que está sendo destinada, menos que 10% é para o consumo humano. Então, isso é um fator que a gente deve observar agora, em termos de segurança hídrica, para a população não morrer de sede, como era um fato recorrente dentro do semiárido, né? E depois começaram com essa lógica daí, a produzir um monte de açude. No entanto, não era para a população ter acesso, era para os fazendeiros terem acesso para as suas criações de gado e de coisa, né, numa concentração de renda e de poder, né, numa estrutura de coronelismo que a gente tem perdurando até hoje, né, em vários locais do nosso país. E isso daí levou a esse desequilíbrio, né, que existe nas diversas áreas, né, onde a gente tem essas observações, vamos dizer, mais focalizadas de como se dá a sociopolítica ou a geopolítica, né, do semiárido brasileiro, né? Então, nós temos aí uma população, né, da produção, né, pecuária muito intensa, o que leva, em muitas áreas, a acelerar o processo de desertificação. Porque o que acontece com a desertificação? Você retira a primeira capa, né, de proteção do solo. Mas, ora, a gente pensa, se lá chove tão pouco no semiárido, para que a gente precisa proteger o solo? Né? Não era mais intenso, se houvesse, não era para ter mais desertificação, aonde, por exemplo, tem muito mais chuva? Né? Aí existem dois fatores, né? O primeiro é que quando chove no semiárido, chove, né? Não é uma chuvinha, é uma pedrada d'água, né? É aquela tromba d'água que chega, desaba o mundo todinho em meia hora e, de repente, a chuva vai-se embora. Então, o semiárido, as chuvas são caracterizadas por serem muito intensas, né?
Isso é um fato. Então, quer dizer, caindo uma quantidade dessa de água num solo descoberto, a possibilidade de você ter processos erosivos é bem maior, né? Por outro lado, nós temos solos muito rasos em vários locais do semiárido. Para você ter uma ideia do ponto de vista geológico, um pouco mais de metade do semiárido está assentado sobre o cristalino. É a formação geológica do cristalino, o que leva à formação de solos muito rasos, pouco profundos. Isso significa que qualquer água que caia, ela vai infiltrando, já atinge a rocha, satura aquela área de solo e, com isso, facilita o escoamento da água, porque ela já não tem mais como infiltrar, ela começa a escoar por cima do solo e, portanto, arrastar a sua camada superficial. A camada superficial é a camada mais fértil que existe no solo. Quando você retira essa camada, você retira junto a fertilidade do solo. Cai a fertilidade dele, cai a capacidade produtiva. Caindo a capacidade produtiva, o produtor se vê cada vez mais empobrecido e que leva ele a correr atrás de renda. Onde que ele vai ter renda? Na lenha. Então ele começa a fazer um desmatamento mais acelerado, o que provoca uma maior abertura, né, do solo, da proteção do solo, mais outras chuvas que vêm com a intensidade normal delas e carrega mais solo, que ele faz mais desmatamento, com mais solo, mais desmatamento. E associado a isso vem a sobrecarga no pasto. Para você ter uma ideia, o que se usa, né, com as ações, as práticas tradicionais não tecnificadas de produção, principalmente de bovinos, né, a gente consegue, faz uma medição que é de, por exemplo, quantos bois por hectare, né, que a gente coloca. Né? Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, quantos boi por hectare a gente coloca? No semiárido é meio boi por hectare, ou seja, um boi para cada 2 hectares. Tá certo? Então, a gente tem uma população muito baixa, ocupando áreas imensas, né? Quando se faz, por exemplo, algum projeto de reforma agrária que se dedica 2 hectares para uma família, isso não dá para nada, se você não trouxer junto uma tecnologia de produção mais intensiva que leve as pessoas a ter uma capacidade de suporte maior e com criações que não sejam tão demandadoras, né, de água e de alimento, né, como é o caso dos bovinos. Os caprinos têm uma outra ação, que até certo ponto é desvantagem, porque eles não puxam a planta, né, quando eles comem. Né? O boi passa a língua nela e puxa, ele não arranca a planta. O caprino ele arranca, ele come às vezes até a raiz. E isso leva também a uma aceleração do processo de desertificação por retirada da cobertura do solo, principalmente das pioneiras, quando você tem, especialmente em períodos de seca. Aí, quando a chuva vem, dá uma cacetada. Comparado, adicionado a isso, você tem um agravamento dessa situação pelo seguinte: teve um pesquisador da Argentina, que ele fez um trabalho lá na Argentina, no sul da Argentina, ele mediu a quantidade de energia que chega do Sol e o efeito dela sobre a decomposição da matéria orgânica. E viu que chegava, comparado à ação microbiológica, né, e à ação do Sol sobre a matéria orgânica, que o Sol ele era responsável em torno de 60% a 70% da degradação da matéria orgânica quando comparado com os micro-organismos. O que para a gente foi uma surpresa, né? Porque imagina se lá no sul da Argentina é assim, onde eles têm pouca incidência de sol, imagina para a gente aqui no semiárido, né, tangenciando a linha do Equador, né? E na maioria dos nossos estados aqui, principalmente os estados mais próximos da linha do Equador. Então, é uma carga de energia do Sol violenta e a decomposição da matéria orgânica por incidência do Sol é muito rápida e sem ter a reposição durante o período da seca, que só tem quando chegam as chuvas. Então, essa questão da relação da pecuária, da capacidade de suporte com a desertificação no semiárido, é fundamental que seja observado como política pública para a garantia de que nós não percamos a parte mais preciosa que uma população pode ter, que é a fertilidade do seu solo. Se perder a fertilidade do seu solo, a gente perde a capacidade de produção de alimento. Se perder a capacidade de produção de alimento, a gente tem fome, êxodo rural,
problemas sociais urbanos sendo agravados pela chegada dessa população que vem do setor rural migrante para as áreas urbanas, sem ter o que fazer, o que comer, sem estar qualificado para o exercício das atividades urbanas, né? E por aí vai. E vários outros problemas sociais e ambientais que são decorrentes disso, né? Então, essa questão do processo de desertificação, que é diferente da formação de deserto. A formação de deserto um fenômeno natural que se dá através de questões do clima, envolvendo vento, envolvendo a incidência do sol e a baixa pluviosidade, como que acontece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com a formação de grandes campos de dunas por arraste, né, desse material vindo do litoral. E como essas áreas aí têm muita incidência de vento, muito sol e pouca pluviosidade, acaba formando desertos de ordem natural. Como você tem, por exemplo, alguns problemas desses acontecem em Gil Borrés, no Piauí, onde você tem uma diferença muito grande de pH de solo. Você passa de um solo extremamente ácido para um solo extremamente básico. E isso é diferente. As plantas elas não suportam esse tipo de variação, o que leva à formação de campos, né, desertificados nessas áreas. Mas isso com relações que se estabelece pela questão climática, né, e ambiental. No caso da desertificação e não da formação de desertos, ele se dá com aquela história, né? Se o jabuti está em cima da árvore, é porque foi enchente ou mão de gente, porque jabuti não sobe em árvore, né? Então, a desertificação tem a intervenção humana. O principal fator é o antrópico, e ela começa com desmatamento, tá certo? Então, é um fator que a gente deve diferenciar o que é processo de desertificação e processo de formação de desertos. Tá? Formação de desertos é ambiental, a desertificação ela tem a mão do homem. De fato, mesmo com lençol freático, principalmente ali no Gurgueia, né, Fritz? A gente vê que ocorre esses processos ali em Giboés, às vezes com intensidade muito grande, né? No Ceará Lá tem um enorme aquífero, né? No subsolo tem os poços jorrantes na região e você tem esse problema da desertificação que dizem ser pelo desmatamento, o excessivo desmatamento para plantação de pasto para gado. Isso fez com que o solo tivesse uma deteriorização muito grande, né? Isso foi o que chegou para mim. Eu sou do Piauí, né? Por isso que eu estou falando. De fato, Fritz, é o que a pesquisa tem indicado, né? É exatamente isso. Com o desmatamento, você expõe o solo às intempéries e, com isso, você tem um arrasto da camada fértil superficial, né, que leva a essa perda de fertilidade e, portanto, o agravamento da situação dos processos erosivos. Cada vez mais intensos, né, conforme vai até um ponto de você ter formação de vossoroca, você ter uma perda total da capa fértil do solo, né? Você enxerga muito isso aqui na nossa região do Seridó, também norte-rio-grandense, quando teve a presença, né, do algodão, e com a derrocada do algodão, por causa da introdução, né, criminosa do bicudo na nossa região, onde você teve o abandono, né, dessas culturas que morreram e ficaram aquelas áreas totalmente abertas, né, às intempéries, né? E não houve um processo de investimento, né, na questão da recomposição da mata. Algumas áreas ainda pegaram, né, juremas ainda conseguiram rebrotar como plantas pioneiras, mas em outras não. O solo ficou com a distância que do satélite você vê uma área toda coberta, mas quando você chega perto, tem uma distância de mais de 3 metros entre plantas, 4 metros entre plantas, que de fato o campo está aberto. Então começa a ocorrer, começa com a erosão laminar, que a gente não enxerga, depois parte para a formação de ravinas, que de longe você olha, parece que uns gatos gigantes arranharam assim a terra, sabe? Você vê aquelas formações daqueles veios na terra. Aí vem para o sulcamento, né, para a formação de sulcos e acaba evoluindo para a formação de vossoroca, que são grandes buracos, né, decorrente do arraste feito pela erosão hídrica, né? Então, para você ter uma ideia, numa terra descoberta, com uma chuva, você chega a perder até 100 toneladas de solo por hectare, né, de camada fértil. Então, que a natureza, 1 centímetro de solo, portanto, né? O que a natureza demora 300 anos para construir, a gente pode perder numa única chuva
por falta de controle, de manejo de solo, enfim, né? De cuidados, né, para a terra não entrar no agravamento do processo de erosão, de erosão e de desertificação. Então, aí a gente vem para a questão das mudanças climáticas, né? Muita gente fala em aquecimento global, né? Com essa lua que tem feito aqui, a gente sabe exatamente o que significa isso, né? Cada ano parece que a gente sai da recepção do inferno e chega na cozinha, né, do cão. Porque o calorzinho bom. Então, aqui o que, por exemplo, se convenciona, né, que aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Isso se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, né? O maior perigo que nós temos disso daqui, por nós temos 2/3, né, da nossa área ocupada por água, da área do planeta, por oceanos, é que os oceanos, eles são os maiores reservatórios de gás carbônico, né? Eles são sumidores de gás carbônico, porque muitas dessas florestas, na paideia, no afastamento das camadas, né, das placas tectônicas, elas foram soterrando, né, áreas de florestas que tinham, e muitas mortes de animais, enfim, de peixes e tal, vão caindo no fundo do oceano. Muitos esgotos lançados e lixo também, muitos deles vão para o fundo do oceano, e ali fica estocado o carbono. E esse carbono, a uma temperatura baixa, ele não se dilui, ele não se dissolve, né? Mas agora, conforme você vai aumentando a temperatura, ele vai se tornando mais solúvel e vai partindo para a atmosfera, né? E quanto mais carbono você tem na atmosfera, menos raio solar é trazido de volta, né, para o espaço sideral. Ele fica restrito aqui na Terra e a Terra vai aquecendo. O aquecimento global, ele é de um lado, é um fator natural, né, porque se não tivesse o aquecimento global, nós viveríamos num verdadeiro freezer, né? Sabe? Se não tivesse o efeito estufa aqui, né? Nós temos essa temperatura aqui dentro do planeta, né, pelo menos nos 22 graus aí, por causa do efeito estufa. Se não tivesse efeito estufa, a nossa temperatura não passaria dos 14 graus, 15 graus, né? Aqui no nosso planeta. Então, agora, a questão do aquecimento, ele está crescente, ele não está parando, né? Ele está cada vez mais se agravando. O efeito estufa, né, ele corresponde a uma camada de gases, né, que cobre a superfície da Terra, composta principalmente de gás carbônico, metano e óxido nitroso, que são os principais, aí, os mais famosos, mas tem também os compostos da base de enxofre, né, que também são representativos, principalmente em algumas áreas com concentração de indústrias, né, e o vapor d'água, né, que também tem as gotículas de água, que quando o raio solar que bate na Terra e reflete, que encontra com uma dessas partículas, ele volta para a Terra de novo, né? Então, isso vai mantendo essa energia aqui dentro, né? E que é isso que garante, né, a manutenção da vida da Terra, né? Então, a gente poderia estar na nossa área aqui, por exemplo, muito frio se não tivesse esse efeito estufa. Então, essa radiação, ela não pode se concentrar demais aqui na Terra. E o que está acontecendo é isso, né? Esse problema, né, de acúmulo, né, de gases, né, não é um fenômeno natural, né? As pesquisas estão mostrando que a parte, né, que mais contribui, né, com essa questão é a ação humana, né? O agravamento desse problema, né, tá sendo uma atividade humana. Para você ter uma ideia, quando a gente ainda usava, né, aqueles gases, né, principalmente na parte de refrigeração, isso tinha um efeito de destruição da camada de ozônio, e, portanto, maior facilidade de penetração da radiação solar, que agravou mais ainda o processo e acelerou mais ainda o processo, além dos gases de efeito estufa, os famosos GEs, né, que são emitidos aí na atmosfera em várias megatoneladas por dia, né, no mundo inteiro, tá certo? Isso vai retendo cada vez mais calor na Terra e vai aumentando ainda mais a temperatura terrestre, né, e dos oceanos, né? O que leva, por causa do efeito estufa, ao chamado aquecimento global.
É isso que a COP26 está discutindo, principalmente agora, eles estão discutindo isso. E isso é um balanço, né? Quanto entra de energia e quanto sai. Você tem uma energia solar, vamos dizer que 100% dela aqui incidente, né? 6% reflete para a atmosfera, né? E 20% ele bate nas nuvens e é refletido de novo. E 4% é refletido pela própria superfície da Terra. No entanto, dessa energia, né, parte dela é absorvida pela atmosfera, em torno de 16%, fica retido nela, né, 3% é absorvido pelas nuvens, né, e a condução, né, e subida para o ar em torno de mais 7%. A radiação no espaço, a partir das nuvens da atmosfera, corresponde a 64%. Certo? E a radiação absorvida pela atmosfera, em torno de 15%, que vai irradiado da Terra diretamente para o espaço, chegando a esses 6%, né, que é emitido pela Terra. Né? Então, ou seja, quando você tem um raio desse, né, solar, vindo para cá, tá certo? Pegando o que é absorvido pelo solo, pelos oceanos, e é emitido de novo na forma de calor ou de energia luminosa para a atmosfera, imagine que ele vai encontrando pelo caminho partículas de gás carbônico, partícula de água, partícula. Então, ele bate e volta de novo para a Terra. E fica nesse zigue-zague, né, se mantendo na Terra, e é energia. E a energia radiante, e a energia que gera calor. Né? Então, quanto mais ele não consegue sair, quanto mais desse percentual não consegue sair, mais ele fica retido aqui na atmosfera e na Terra, e mais a gente vai ficando com o planeta cada vez mais aquecido. Então, esse é o fenômeno chamado aquecimento global. E é por isso que a quantidade de gás carbônico lançado na atmosfera, que chega a 70%, né, das emissões, né, de gases, a quantidade de energia, né, de raios que bate e volta, né, dessas partículas é violenta. E está cada vez aumentando mais conforme a gente lança mais gases de efeito estufa, né, na atmosfera. Né? As principais consequências, né, que a gente verifica desse aquecimento global, que já pode se ver em vários locais, que é a elevação do nível do mar, por exemplo, devido ao derretimento das calotas polares, não só do Polo Sul, como também do Polo Norte. No Polo Norte já está com a divisão praticamente no meio, né, do continente, né, do Polo Norte. Então, ele está dividindo em duas bandas já, né, de tanto que está esse aquecimento global acontecendo. Isso com a elevação do nível do oceano, né, pelo aquecimento dele, portanto, ele dilata, como também pelo derretimento das calotas polares, muitas ilhas e cidades litorâneas, né, hoje nós temos mais de 70% das cidades, das ocupações humanas nos litorais, no mundo. As cidades do mundo inteiro chegam a 70% da população estão concentradas em suas zonas litorâneas. Então, são densamente povoadas essas cidades. E isso leva a um agravamento desse problema do aquecimento global. No nosso semiárido, nós temos o problema de cada vez mais secas. Nós tivemos a última agora, que era para ter um tempo de recorrência daqui a 10 ou 15 anos, nós tivemos agora uma das piores dos últimos 100 anos. Né? Então, quando pergunto para a gente assim, quando é que teve a última seca? Eu sempre digo ano passado. Porque sempre tem uma seca. A gente sempre está enfrentando esse problema da seca no semiárido. Ele é um evento recorrente, né? Anual, climático. Agora, o que, na verdade, a gente costuma chamar de déficit hídrico, né? Ou de insuficiência de chuvas, tá certo? E não de seca. Seca, para nós, além de ter o problema, a questão climática, tem também a incapacidade, né, do nosso Estado brasileiro, seja ele em que nível for, federal, estadual, municipais, de se preparar para enfrentar o problema da seca. Né? Porque é um problema, ele é recorrente, e a gente sabe que ele vem todo ano. Então, como a gente pode não conviver com ele, mas viver com ele? Porque a população do semiárido não convive com a semiaridez, ela vive a semiaridez, faz parte dela, é cultural, né? Já está lá. Ela sabe o que é isso, ela sente o que é isso. Né? Ela nasceu assim. Como eu brinco muitas vezes, que tem lugares aí que tem criança de 5 anos que, para saber o que é chuva, tem que jogar água na peneira. Né? Então, essa é a realidade, faz parte da cultura, da nossa cultura, né, do semiárido. Sertanejo, ele sabe o que é isso, ele nasceu com isso.
Então, dizer que ele convive com isso, não, ele vive com isso. Não tem nada de conviver, né? É uma vivência mesmo direta, certo? Então, isso leva a uma questão, parece semântica, mas não é. Né? E a gente vai ver mais adiante, quando chegar na questão das tecnologias sociais, para ver o que aconteceu com isso. Mas a gente vê que esses eventos extremos, né, que estão cada vez mais extremos, esses eventos climáticos, né, tempestades tropicais, inundações, mais ondas de calor, levantando nuvens de poeira, por exemplo, no Sudeste, né, nevascas, furacão onde não tinha, tornado, tsunami, enfim, tem grave consequência para toda a população, né, do planeta, né, e também para os ecossistemas naturais, né, além da população. E isso tem levado à extinção de espécies de animais e de plantas. Se nós, por exemplo, aumentarmos a temperatura do planeta em mais 4 graus, nós vamos ter um problema de fome no mundo violento, porque grande parte das nossas espécies abortam as suas flores nessas temperaturas elevadas. Então, tem espécie que já está no limite dela. Então, o melhoramento genético tem agora corrido assim a passos largos e acelerado para tentar produzir plantas alimentícias que aguentem uma sobretaxa na temperatura, porque senão ocorre o abortamento de flor. E mais grave ainda é a mortandade de abelhas, que são as polinizadoras. Não só por veneno, né, da ação humana, como também pelo aumento da temperatura, também da ação humana. Né? O aquecimento global, né, a gente vê, por exemplo, aí na COP, teve pela primeira vez, né, um ministro, né, dessa ilha de Tuvalu, do Pacífico, que está aqui a imagem, né, onde essa ilha fica, né? Essa ilha daqui, ela é meio perdida aqui no oceano, mas são ilhas que estão com esse problema. O mar está entrando no seu território. São espaços pequenos e que simplesmente esses estados, essas nações aí vão sumir. Vão ficar no ambiente submerso. Né? Então, ele fez um apelo, né, aos países, né, membros da COP, né, da ONU, para que atuem imediatamente na reversão do problema do aquecimento global, porque senão o país dele vai desaparecer. As principais causas, né, dessas mudanças climáticas e do aquecimento global, elas são de ponto de vista natural, né, como essas alterações de radiação solar. Nós tivemos eventos aí do Sol, uma alça solar sendo emitida, que aumentou a carga, né, de radiações que chegaram aqui, né, principalmente das ômegas, que ninguém estudou muito elas ainda, mas tem uma capacidade de aumento de temperatura, parece que maior, ela penetra até o chumbo. E esses movimentos orbitais da Terra que está havendo uma modificação depois que descobriram que a Terra, além de ter a rotação e a translação, nós temos o nosso sistema solar num processo de translação também, em volta de uma grande estrela, né, que é a estrela de Alcione, né? Então, isso tá trazendo também uma carga de fotônica, né, para a Terra mais elevada, o que leva também um processo natural de aquecimento. Né? Mas o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, da ONU, ele que produz essas informações científicas, eles já chegaram a 90% de certeza que o aumento dessa temperatura é de origem antrópica, né? É causada pela ação do homem. Desde a Revolução Industrial, que as quantidades, né, de gases do efeito estufa têm sido cada vez maiores, a ponto de chegar na atmosfera como um todo, pular de 280 ppm, né, para 400 ppm. Né? Quer dizer, é um aumento violento, né, em pouco tempo, né, da nossa existência. Né? E se continuar assim, a gente provavelmente consegue chegar ao nosso objetivo, que é a extinção da nossa espécie. Né? Estamos indo bem até lá. Entre as principais, né, atividades que nós desenvolvemos, né, que levam a isso, né, tem duas principais, que é a conversão do uso do solo, né, e o desmatamento. Fora as outras, né, como queima de combustível fóssil, né, para geração de energia, atividades industriais, transporte, agropecuária, lixo,
Então, todas essas atividades emitem grandes quantidades de CO2, né? Agora, a conversão do uso do solo, com a intensa urbanização das áreas e com a atividade, né, do agronegócio como é que diz? E do desmatamento, né, principalmente por queima, tem lançado uma quantidade violenta de gás carbônico na atmosfera, correspondente ao efeito de alguns vulcões Kilauea, né, por ano, né, que são lançados na atmosfera. E o Brasil, né, um dos líderes mundiais dessa emissão de GE, né, é o quarto maior, com as nossas florestas, ecossistemas naturais, que são reservatórios e sumidouros, né, de carbono, tem um grande estoque de carbono, a gente toca fogo nisso, joga na atmosfera e tenta desenvolver um agroepop, ou agretop, ou agroetudo, nessas áreas. Trazendo associadamente a isso, além de jogar essa quantidade violenta de gás carbônico na atmosfera, a gente pega áreas desmatadas, não faz nem o plantio direto e chega com essas áreas descobertas a aumentar em várias delas, como áreas degradadas, aumentando aí até as áreas em processo de desertificação que nem se imaginava que elas chegariam a ter, como no Pantanal, por exemplo, né? Então, todo esse carbono é liberado para a atmosfera e, logicamente, contribui com o efeito estufa e, por conseguinte, com o aquecimento global, certo? As emissões desses gases do efeito estufa, né, com atividade agropecuária, por exemplo, descobriram que o gado, né, o boi, além dele ruminar e, portanto, arrotar muito, né, o gás metano, principalmente, ele também solta muito pum. Se vocês veem uma vaca, você diz, isso não quer dizer nada, mas quando você bota milhões e milhões de cabeças de gado espalhado pelo planeta, é uma concentração de pum de boi violenta e que significa como se fosse algumas termoelétricas jogando gás carbônico na atmosfera, né? Quem diria que a gente ia chegar nesse ponto? E quais são os principais gases do efeito estufa? Como eu disse, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. O dióxido de carbono com 70% das emissões de GE, mas com um tempo de permanência na atmosfera de no mínimo 100 anos, né, como gás carbônico. Ele é difícil de degradar, né? Já o metano ele já é um pouco mais fácil de degradar, porém o seu potencial de aquecimento é 20 vezes superior ao do gás carbônico. Pelo tamanho da sua partícula, e quando a emissão da energia bate nele e volta, é mais fácil encontrar uma partícula de metano do que de CO2. A mesma coisa com o óxido nitroso, né, e dos clorofluorcarbonos, que era o que se utilizava nos processos de refrigeração. Ainda se utiliza alguma coisa, mas muito menos do que era, porque foi proibido em vários países, inclusive aqui no Brasil, né? Suas concentrações na atmosfera são menores, mas o seu poder de reter calor é de 310 a 7.100 vezes maior do que o do gás carbônico. Então, quer dizer, são produtos que lançados na atmosfera com o seu efeito primário, porque depois ele sai se combinando com outros produtos que existem na atmosfera, com outros elementos, e produzem moléculas maiores e que pode ter um efeito ainda pior sobre a geração do efeito estufa. Os países que mais emitem, né, logicamente, que são os Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil, mas a China está em primeiro lugar, né, nesse ranking, né, dos maiores provocadores do aquecimento global. Os países em desenvolvimento, nós, né, do terceiro mundo, ele já vem aumentando suas emissões, tanto é que o Brasil conseguiu chegar na corrida aí no quarto lugar, como o pior, né, dos emissores de gases de efeito estufa na atmosfera. E o que podemos fazer, né, para combater esse aquecimento global? Bom, tem várias maneiras, né? Diminuir o desmatamento, para nós, no semiárido, ele é obrigatório, né, especialmente para contribuir com a não degradação dos nossos solos, que hoje mais de metade da cobertura da Caatinga já foi degradada, já foi retirada, né, em termos de desmatamento. Investir no reflorestamento e na conservação de áreas naturais, na própria Caatinga mesmo, que é o único bioma, de fato, 100% brasileiro, né, ainda que se assemelhe às savanas, né, africanas, mas é o único bioma que está totalmente dentro do Brasil, é a Caatinga, né? E a gente não conhece a Caatinga e não cuida dela.
Incentivar o uso de energias renováveis não convencionais, solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, ainda que a solar promova um grande desmatamento, ele ainda é menor em termos de geração de megawatt do que o gerado por uma hidrelétrica, né? Preferir utilizar biocombustíveis como etanol, biodiesel, combustíveis fósseis, né, tipo gasolina, óleo diesel. Investir na redução do consumo de energia, na eficiência energética, reduzir, reaproveitar e reciclar materiais, investir em tecnologias de baixo carbono, melhorar o transporte público com baixa emissão de gases de efeito estufa, produzir alimentos de forma saudável. E essas medidas podem ser estabelecidas através de políticas nacionais e internacionais do clima. Já existem muitas propostas, muitas convenções assinadas, porém, pouco delas está sendo cumprido, né? Aqui no Brasil, a gente vem batendo muito na questão da produção de alimentos, por exemplo, de forma sustentável, né? E a gente encontra situações onde você, por exemplo, uma que eu vivenciei agora, que a gente pega uma produção de aquaponia, que é um sistema de recirculação fechado de água, onde você produz o peixe, com o excremento do peixe você trata isso num processo biológico e lança esse material para ser consumido pelas plantas. A ração que é ministrada para o peixe é orgânica, tudo que a planta, portanto, vai absorver é orgânico, só que a legislação não permite que seja classificado como orgânico, né? Porque na lei está dizendo hidroponia e assemelhados, né? Como a produção é sem o uso de solo, então a aquaponia ela não pode ser certificada como produção orgânica. Pasmem. Mas é isso mesmo. Brasil varonil. Então, essas questões a gente tem enfrentado, mas tem aparecido várias alternativas. Hoje, no manejo da caatinga, quando você tem algumas tecnologias sociais, como, por exemplo, o raleamento, né, e a produção dirigida da caatinga, você com enriquecimento da caatinga, por exemplo, com plantas que são forrageiras, né, plantando palma forrageira, onde está as áreas degradadas, plantando também espécies, né, vamos dizer, de alta capacidade de fixação de nitrogênio no solo, né? Então, a gente tem essa alternativa, sabe, de manejo, né, da caatinga, onde você aumenta até a capacidade de suporte em momentos de seca, né, em períodos de seca, com esse manejo que se faz, né, da população. A gente já teve experimentos aí realizados com caprinos e com ovinos, onde chegou a triplicar a capacidade de suporte de uma caatinga manejada dessa forma, né? E chegamos nas tecnologias sociais. O que danado é isso, né? A ciência, muitas vezes, ela não pode estar com a cadeira virada de costa para a rua, né? Nos laboratórios de produção científica. Ela tem que virar a cadeira de frente para a rua. E, principalmente, ver o que é que o povo faz. A tecnologia social, né, que é o conceito dela mais utilizado, que é o do Baumgarten aí, ela sempre considera as realidades sociais locais e estão, de forma geral, associadas a formas de organização coletiva, representando soluções para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Você vê que ele não se compromete muito, né? A tecnologia social sempre considera, quer dizer, ela não está subordinada às realidades sociais, mas ela considera, né? E estão, de formas gerais, associada a formas de organização coletiva. Não, ela só existe se tiver organização coletiva, tá certo? Senão ela não existe, não é uma tecnologia social, né? Então ela não está associada a, né? Ela é uma forma de organização coletiva, um resultado da produção social, é a tecnologia social, mas é a que é mais utilizada em termos conceituais. Mas aí a gente tem que fazer uma leitura sociocrítica, né, dessas produções, até porque isso daí foi criado, foi definido em 2006, né, no trabalho publicado aí por ele. Uma delas foi o que um pedreiro desenvolveu, que foi uma cisterna de placa, que em processo de mutirão, num programa chamado P1MC, né, o programa de 1 milhão de cisterna, ele desenvolveu cisternas que têm capacidade de 18 mil litros, 36 mil litros, dependendo do tamanho da família, e são construídas em mutirão e de forma associativa.
várias pessoas de várias casas se unem e eles constroem as cisternas em cada uma dessas casas. É um processo bastante interessante e muito barato, né, de produção de reservatórios de água e de alta eficácia, né, utilizando normalmente material que você encontra perto dos setores, né, rurais, né? E a captação e manejo de água de chuva, né? No lado esquerdo aqui você verifica vários tubos que são para o acúmulo do primeiro milímetro de chuva. Essa figura daqui central, ela mostra o primeiro copo, que é esse aqui, vamos dizer, com 45 minutos, né, do relógio, tá certo? Onde começa a chover, ele começa a tirar a sujeirinha do telhado. Depois a chuva vai intensificando, a sujeira vai saindo com mais força, é onde chega aqui na 0 hora, né? Com esse caldo preto. Depois ela tende com 1 hora aqui a reduzir, vai melhorando a qualidade dela, né? De 2 até perto aqui de 7 horas já, quando ela se torna uma água potável, livre de contaminantes, e é a água que deve ser levada para a cisterna. Então, essas tubulações que você está vendo aqui do lado esquerdo, elas enchem com essas águas de baixa qualidade, que podem ser utilizadas para irrigação, e o resto, que é a água de boa qualidade que sai, ela vai direto para encher a cisterna com água pura, né? Então, essa é uma tecnologia social observada na prática pelos moradores em conjunto com trabalhos da universidade que foram desenvolvidos com ele e passado para a ASA Brasil, que hoje aplica no programa 1 milhão de cisternas. Então, as tecnologias sociais, esse conceito, elas derivaram, né, do chamado conceito de tecnologia apropriada, como foi a nossa história, né, aqui no país, onde a gente recebia muita tecnologia, principalmente europeia, né, como, por exemplo, passar a grade, né, o arado na terra, que é uma tecnologia desenvolvida para os países frios. Quando chega aqui no país quente, né, se a gente faz isso, a gente expõe o solo a essa pancada de sol, mata toda a biologia do solo, e é uma atividade mais, vamos dizer, inconveniente para ser implantada num solo, especialmente no semiárido, é o uso de trator com esse tipo de implemento. O que nós temos que fazer, no mínimo, é o plantio direto, se não apenas uma roçada e depois o plantio diretamente nas áreas, até a gente conseguir evoluir para a agroecologia, especialmente a agroecologia de origem sintrópica, né, de base sintrópica. Então, acho que esse daí seria o melhor conceito para a gente avançar. Mas quem desenvolveu essa tecnologia social, chamada esse conceito, né, de tecnologia apropriada, foi o ITDG, né? ITDG, né, Intermediate Technology Development Group, né? E esse economista, o Schumacher, foi quem defendia mais isso. Ele chegava e dizia que tinha que levar essas tecnologias para melhorar a capacidade produtiva, combater a fome, a pobreza, e permitir que os mulatos, negros e sararás, né, recebessem essa dádiva do povo branco. Então, esse grupo de experts, né, defendia como soluções para combater isso, né, esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento dos países menos favorecidos, né, com o uso dessas tecnologias. E o que é que deu errado, né, com essas tecnologias, né? Porque elas eram trazidas para o semiárido e não eram do semiárido, né? Eles não eram tecnologias eles eram tecnologias para, né? Portanto, considerava a tecnologia como fator culturalmente neutro, né? E não é. A tecnologia não é um fator culturalmente neutro. E quando você faz isso, ela simplesmente não é absorvida pelo todo da sociedade. Conceitualmente, houve uma evolução dessa tecnologia apropriada, depois com o tempo, para a tecnologia social. Nesse momento ainda, né, se você vê os trabalhos do FIDA, eles consideravam os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, né, e também técnicos, como dizia o Baumgart lá, né, mas agora eles considerando. Quando se começou a trabalhar de uma forma mais incisiva, essas tecnologias começaram a ser produzidas do semiárido, né, e não mais para o semiárido. E elas não precisam ser necessariamente feitas com pedra, com barro, com coisa, não. Você pode utilizar caixa d'água, né? Utilizar ela com
PVC, com material que está disponível no mercado. Certo? De preferência, se você fizer em mutirão, você tem uma apropriação maior das pessoas e uma libertação delas para não dependerem desses produtos da indústria. Elas podem fabricar seus próprios produtos. Mas, quando isso não é possível, né, na região, você pode utilizar desses outros produtos, como, por exemplo, para a produção de biodigestores e fossas sépticas. Especialmente quando você trabalha com a grande concentração de reações, né, com pH ou muito ácido ou muito básico, às vezes você tem a corrosão do cimento. Né? Então, às vezes, o uso, né, de PVC ele pode ser vantajoso em algumas situações. Né? E essas tecnologias você pode ter tanto elas para fazer as questões do reuso, né, como também utilizando, né, esses efluentes do esgoto, que em torno de 99%, 99,8% dele é água, né, e 0,2% é de solutos, né? E esse material é uma concentração violenta de material mineral que você pode, e orgânico, que você pode estar alimentando as plantas com ele, ou seja, fazendo a chamada fertirrigação. Para vocês terem uma ideia, a gente poderia estar irrigando mais de 50 mil hectares do semiárido só com esses 1.200 e tantos rios perenes que nós temos. Rio perene de efluente de esgoto. No entanto, esse efluente é jogado na forma de contaminantes e de poluentes, especialmente nos mananciais, que já são poucos, né, com pouca água, e ainda se joga esses produtos, esses materiais contaminantes e poluentes nesses mananciais. Ao invés de estar usando isso, tratando e usando isso como fertirrigação nas áreas onde a gente vê a ação da agricultura e da pecuária de fácil expansão. Né? E, finalmente, com a proteção, a gente utilizar aquilo que a natureza nos ensina, né? Com as plantas emergentes, como a própria jurema preta, né? Ou trazer outras, como a gliricídia, por exemplo, e usar esse material como fixadoras, né, de nitrogênio no solo, e puxando esses outros elementos, né, das profundezas do solo, trazendo para a superfície, e com isso a gente vai utilizando o plantio de um extrato rasteiro, depois ele sobe para um extrato baixo, depois para um médio, médio alto, um alto, até que a gente tenha uma recomposição florestal da caatinga e possa se utilizar dela com todos os produtos e os benefícios que essa excelente fonte, né, de alimento e essa excelente fixadora de carbono, né, da atmosfera, né, no solo, para não fazendo o caminho inverso, né, do aquecimento global, fazendo o caminho inverso da desertificação e fazendo um caminho inverso da geração do efeito estufa, portanto, do empobrecimento da população. Atuar dessa forma é a gente contribuir com o fortalecimento da nossa sociedade, com o empoderamento das populações e com a disponibilidade de solos mais férteis, de alimentos sadios, né, e de uma população mais feliz. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir, e a discussão das mudanças climáticas ela está posta à nossa mesa, não só no café da manhã, no almoço e na janta, mas nos círculos de discussões que a gente tem que aprofundar ante essa grave situação que todo o planeta está vivendo. Então era isso, pessoal, que eu abro aqui para a gente bater um papo agora. Aproveita que eu estou calmo. Leonardo, Oi. nossa, quantos esclarecimentos. Não sei vocês, mas os temas todos, ele passando e a gente abrindo nossa mente e a gente não sabe nem por onde começar a discussão, mas foi muito esclarecedora, foi muito rica, muito proveitosa sua palestra. E aí eu abro, pessoal, para quem quiser perguntar, tirar dúvida, fazer alguma observação para o professor Leonardo, pode ficar à vontade. Leonardo, adorei sua palestra, muito abrangente, muito... Obrigado, Thais. Ajuda a gente a pensar, né, na geração futura e na nossa sobrevivência do hoje. Esse era o principal objetivo dela. Pois foi alcançado 100% aí, um 10 estrelado, na minha opinião.
Professora Tamis e Leonardo, e professor Leonardo, Thaís, eu tenho uma dúvida aí, ela colocou no chat, mas aí ela já levantou a mão aí, a gente abre para ela diretamente. Pois não. Mas, João, segundo as regras, a primeira pergunta é sua. Ah, tem isso, é? Tá bom. Segundo as regras, a primeira pergunta é de quem está auxiliando. Vamos lá, então. Pelo menos isso, né, Thaís? Oh, que privilégio. Bom, professor Leonardo, Certo. assim como a professora Tamis falou, também achei muito interessante, né? Engloba vários aspectos que está relacionado com essa questão da desertificação, com a questão da água no semiárido, né? Que água, como você falou, nós temos em comparação com outras regiões semiáridas no mundo, só que a cultura que chega, né? As tecnologias que chegaram e que são até hoje reproduzidas, né? Não são adequadas para a convivência do homem no semiárido, né? Tudo muito adaptado de forma ainda muito estrangeira, né? Traz a tecnologia, aplica e ela virou tradição e isso vem se replicando ao longo do tempo, de geração por geração que trabalha na terra, né? Lida diretamente, vê esses efeitos e não consegue revertê-los, né? Não tem acesso à informação, passa também muito pela questão da educação, né? Que é engraçado essa questão do sertanejo, né? Que às vezes aparece, não sei se vocês já viram no Globo Rural, nesses programas aí mais famosos, né? De vez em quando aparece um agricultor, né? Que desenvolve um manejo adequado da sua propriedade em pleno semiárido, né? E consegue ter uma produção boa de leite, a produção de agricultura, de hortaliças, seja do que for, reutiliza água, utiliza biodigestores, tudo isso é muito interessante. A pergunta que eu tenho para você, não sei se você está dentro dessa conjuntura, conhece bem, como é que essas políticas públicas relacionadas ao melhoramento, né, dessas condições, a disseminação dessas tecnologias sociais é realizada? E se você tem conhecimento disso em algum estado, porque assim é difícil identificar, né? Eu que estou aqui no meio acadêmico não tenho muito conhecimento de nenhum projeto, a não ser aquele da cisterna, né? Que é muito famoso. Agora, outros projetos que estão acontecendo, a gente não consegue, não tem divulgação, ninguém conhece, é tudo muito restrito. Queria que você explicasse um pouco mais essa questão das tecnologias relacionadas a isso. Certo, João. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Assim, porque assim, a notícia que mais se espalha é a notícia ruim, né? Quando você pega o semiárido, ele sempre foi colocado, principalmente pela mídia nacional, qual é a imagem do semiárido? A caveira de boi no chão, aquela terra rachada, não é? E o cara completamente estropiado, se retirando, né, do seu local de moradia, né? Essa é uma forma de dizer que o Nordeste, ou o semiárido, né, ele é inviável e, portanto, os recursos precisam ser destinados por sua maravilha. É uma forma de apropriação política, né, da imagem, né, através da imagem, e de nós aceitarmos isso. Porque é aquela história do que não tem solução, solucionado está. Só que isso é mentira. Isso é mentira. Nós já verificamos que essa questão é uma verdadeira falácia mesmo. É uma utilização maldosa e criminosa contra toda uma região. Até porque, primeiro, que a terra só é rachada quando você tem argila 2:1. E isso você encontra em poucos solos do semiárido. Então, começa por aí, que nós lá não temos terra rachada. Tá certo? Nós temos solo raso, tá certo. Mas terra rachada não tem, só em fundo de lagoa ou de açude. É onde você tem argila 2:1. Ela dá esse efeito. Ela expande e depois, quando seca, ela encolhe, vamos dizer assim, né? E aí ela racha, logicamente. É igual uma calçada que você não bota as divisórias lá, né? Né? Extensores, né? Chamado. Ela racha toda por causa da dilatação. Mas o fato é que
Nós hoje temos acontecendo isso, chamado Massapê. Nós temos hoje acontecendo no semiárido, tá certo? Dezenas de tecnologias, de políticas, né, sociais. Agora foi dada uma esfriada grande, né, com essa nova conjuntura aí de governo. Mas existia uma atividade intensa de tecnologia social sendo desenvolvida. Só que não virava notícia, né? Você tem, por exemplo, um programa chamado Sementes da Paixão, tá certo? Que é uma difusão de sementes crioulas com a formação de um banco genético em contraposição à pressão dos OGM, dos organismos geneticamente modificados. E que hoje os produtores da parte orgânica sofrem demais por não ter acesso a sementes, a não ser sementes ou geneticamente modificadas, né? Fato que a gente enfrenta, um problema sério, certo? Nós temos hoje, além do programa de 1 milhão de cisternas, você tem toda a parte, só na parte de água, você tem a cisterna de produção, você tem caxias, você tem barragens subterrâneas, uma infinidade de manejo, né? Fora a questão do manejo e captação de água de chuva, que avançou muito, né? Chegando até começando a enfrentar uma situação muito grave que a gente tem, que é da drenagem urbana, onde a gente coloca milhares e milhares de litros d'água fora, né? Assoreando os rios, né? E provocando, muitas vezes, pontos de inundação de forma desnecessária, criando só foco de muriçoca e de doença. Ao invés de pegar essa água, reservar no local adequado para a gente tratar e utilizá-la no momento adequado, né? Então, tecnologias sociais tem muitas. A produção, por exemplo, o desenvolvimento que foi feito com a produção de espécies existentes, a cochonilha do carmim de palma forrageira, colocadas em mais de 500 unidades produtivas no semiárido brasileiro, foi violento. Um projeto desenvolvido de melhoria da fertilidade do solo, utilizando mais de 98 unidades produtivas familiares, espalhadas pelo semiárido, capitaneadas pela Asa Brasil e o Instituto Nacional de Semiárido há 5 anos atrás, foi fantástico. Então, isso desenvolvendo tecnologia própria da região, a partir do conhecimento popular. Você trazer a popularização da ciência, não trazendo a academia para dentro do conhecimento popular, mas trazendo o conhecimento popular para dentro da academia. E, a partir daí, você fortalecendo, com toda a fundamentação teórico-prática que se tem, você fortalecendo essas tecnologias e possibilitando que elas sejam replicadas no seu âmbito de atuação da cultura daquela região, né, daquele pessoal. Você tem, por exemplo, as propriedades que trabalham de fundo de pasto, né, na Bahia, que tem um resultado excelente, né, com trabalhos associativos sem cercas, onde eles fazem uma produção coletiva, né, e hoje são grandes fornecedores. O trabalho com entidades como até o próprio MST mesmo, com a produção de arroz, com produção de batata, com produção disso, produção daquilo, é hoje um dos grandes fornecedores, em tempos de pandemia, dos alimentos que são colocados na mesa, especialmente do Nordeste brasileiro, né? Então, são tecnologias que estão sendo desenvolvidas, estão sendo aplicadas e os resultados são colocados a olhos nus. O problema é que não dá ibope. Ok, professor, muito obrigado. Muito esclarecedor aí. Vai lá, Thaísa. Obrigada, João. O MST hoje, professor, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Isso. Exatamente. Já expandiu as fronteiras do país. Hoje é o maior produtor da América Latina, só de arroz, né? Fora as outras coisas que eles produzem. Um momento quando o senhor falou sobre adotar tecnologias alternativas para energia elétrica, né? O senhor citou a energia solar, a energia eólica e tudo. Ontem, por coincidência, eu assisti uma entrevista com o Leonardo Stoppa. Sim. E ele falando justamente sobre o quanto era, assim, economicamente não era inteligente a gente adotar a questão da energia eólica, não, desculpa, da energia solar, né? Esse mês passado a gente pagou uma disciplina onde mostrava
como era a fabricação das placas solares e tal. Então, assim, existe uma discussão muito grande sobre esse selo de energia verde que as placas solares carregam, né? Porque, na verdade, ela vira energia verde depois que ela está pronta, mas para ela produzir, para ela ser produzida, ela provoca uma devastação gigantesca, né? Então, o primeiro ponto que eu queria tocar era esse, assim, os países ditos subdesenvolvidos, ou como diziam antes, de terceiro mundo, né, hoje estão subindo no ranking como grandes contribuidores da poluição, né, do efeito estufa. Mas muito disso é porque as grandes empresas que hoje do hemisfério norte não podem mais poluir os países dela, elas montam suas fábricas no hemisfério sul, e aí elas vêm destruir o nosso bioma, né? E na entrevista do Leonardo ontem, ele falando sobre a questão tem a questão da corrente alternada, né? Que quando a gente vai usar, que as energias, por exemplo, solar e eólica, você não consegue, quando você joga ela direto na corrente normal, ela, na verdade, ela dá um desequilíbrio na tensão. E ele falando justamente sobre a questão do custo, de que ela aumenta a própria temperatura do ambiente em volta dela, né? Quando aquela placa ela aquece, ela termina transmitindo esse calor dela para a região em volta dela. Tanto é que ele diz assim que isso funciona muito bem nos países do norte, né? Mas para a gente termina tendo perdas energéticas com isso, né? E ele disse assim, por exemplo, quando você coloca ela em telhados, ela termina trabalhando de forma contrária, porque quando ela aquece, ela começa a transmitir o calor dela para dentro do ambiente. Então, vai forçar mais, se você usa climatização, vai terminar forçando mais o ar-condicionado e tal. Aí a minha pergunta era se o senhor tem contrapontos em relação a essa posição dele, né? E também quais são os seus contrapontos em relação às outras questões, por exemplo, como a energia eólica, que a gente já tem noção do custo que é altíssimo para a produção, né? Cada torre daquela lá tem uma vida útil de apenas 10 anos. E fora, assim, o impacto, tanto visual como sonoro e tudo isso, na verdade, assim, essas tecnologias são todas novas, estão vindo todas carregando a bandeira de salvadoras do planeta, mas elas não têm ainda um tempo de vida suficiente para que a gente possa atestar que elas são realmente essa salvação, né? Ele usou o exemplo das lâmpadas PL, usou o exemplo das lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED eram para durar 30 anos. Quantas lâmpadas de LED você já trocou na sua casa? Então, assim, teoricamente, elas são produzidas para isso, né? Então, assim, eu queria saber qual a sua opinião em relação a essas formas de energia alternativa, se o senhor tem contrapontos a essa fala que ele colocou ontem. Eu acho que ele foi muito feliz, Thais, em levantar essas questões. Existem algumas discussões que são o seguinte, por exemplo, hoje a energia mais limpa considerada no planeta, tá certo? É a energia nuclear. Certo? No entanto, né, gera o lixo. Né? Aquela história, tudo tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Se você vê, por exemplo, trabalha com a questão da energia solar, por exemplo, com a geração distribuída, então o que acontece? Você tem que a chamada, essa que você bota em casa e joga na rede, sabe? Né? Ou que você trabalhe com baterias, né? A bateria tem a desvantagem de você ter que trocar a cada 2 anos, 3 anos, a duração muito baixa dela, né? E para trabalhar com o sistema off-grid. Quando você trabalha num grid, você joga essa energia na rede, né? Você provoca, de fato, não diria um distúrbio na atenção. Na verdade, você contribui para equilibrar a atenção. Né? Uma das coisas que se coloca, por exemplo, para as companhias de energia elétrica, que eles ficam dizendo que as pessoas estão utilizando a rede dela,
Mas, olha, para eles é uma vantagem, porque eles não têm que aumentar a bitola da rede em função do aumento do consumo. Porque essas unidades geradoras locais, elas vão estar equilibrando a tensão da rede. Certo? Então, isso daí, de fato, eu acho que, em termos de desvantagem, ela apresenta mais vantagem do que desvantagem nesse aspecto. Em que elas são placas difusoras de calor, de fato, sem contar com o que é gasto na produção delas. Ele está coberto de razão nisso. É como, por exemplo, entre a gente optar qual é o maior emissor de carbono, é um trem ou é um carro? Tá certo? A gente diz, claro que é o carro. Não, não é o trem, porque no processo de produção do trem ele gasta muito, ele lança muito mais carbono do que um carro lança na sua vida inteira. Sabe? Então, são situações que a gente tem que compreender no todo. Agora, se você tem um parque solar, né, que é diferente já de uma geração distribuída, ele já lança no sistema interligado nacional, no sistema SIM, e você tem um parque gerador de energia solar, que produz alguns megas de energia, ou alguns gigas, né, de energia, e você joga isso numa subestação, ele não vai promover desequilíbrio na rede, ao contrário, essa subestação equilibra essa tensão que é lançada na rede de acordo com a capacidade de transmissão dela. Para isso existe um operador nacional do sistema para gerir isso daí. Né? Então, nós temos assim que ver qual é a vantagem e desvantagem de cada um dos sistemas. Por exemplo, se você pega um parque desse solar, o impacto dele é violento em termos de supressão vegetal. Aumento de temperatura local embaixo das placas é violento, ela cria um microclima lá que é um forno. É uma sauna. Ali embaixo, sim, tem efeito estufa, e muito. Né? Agora, que isso daí pega na geração de entorno, eu desconheço, pelo menos nos estudos de impacto ambiental que a gente tem feito, a gente não verifica isso. Não verifica esse tipo de impacto. Tem nas casas, com a convecção que ela joga nos telhados e tal, tem, assim como os telhados verdes, tem também. A pior coisa que a gente pode fazer aqui é botar um telhado verde numa casa da gente. Por quê? Porque a terra vai acumular bastante calor. Então, nós vamos manter o calor dentro de casa, ao invés de estar difundindo o calor. Tá certo? Então, telhado verde para a gente não se aplica, muito menos no semiárido. Se quiser cobrir com sombrite, com telha ecológica que emite a radiação de volta, aluminizada, tudo bem. Agora, se você vai botar uma placa dessa solar e botar um colchão de ar passando embaixo dela, esse colchão de ar vai impedir que boa parte dessa convecção chegue no seu telhado, mas vai estar contribuindo com o aumento dessa temperatura local, mas que comparado com o volume de atmosfera que tem em cima, não é nada. É como você dizer que suprimir 70 árvores, você vai ter impacto no aquecimento global. Não vai. Que você multiplicar essas 70 árvores por alguns milhões, vai. Né? Como a gente fica brigando, às vezes, na área urbana, pela supressão de vegetação de uma praça, e enquanto do lado da gente tem uma área rural suprimindo dezenas de milhares de hectares de floresta, e a gente é normal, porque faz parte. Entende? Ao invés de ter uma agricultura mais correta, né? Uma agricultura voltada à agroecologia, né? Alguma atividade dessa. Pelo menos um plantio direto, pelo menos. Né? Mas não tem. Então, essa questão da energia, ela deve ser relativizada. Concordo com você. Agora, entre você colocar, por exemplo, um parque eólico, onde você tem 2% de uma área ocupada pelas turbinas eólicas, né? E você pega uma área desse tamanho e inunda para fazer uma hidrelétrica, eu prefiro a eólica. Ou você botar uma termoelétrica que gasta 30 mil litros de óleo diesel por hora, como aquela de Campina Grande, eu prefiro a eólica. Prefiro. Mas faz muito barulho. Não faz mais. As torres antes que eram baixinhas, que tinha 50 metros de altura, faz. Agora estão fazendo torre com 180 metros de altura. Você não escuta nada quase embaixo dela. O impacto sonoro é muito baixo. Tá certo? Tem impacto em aves migratórias. Algumas têm, outras já estão usando tecnologia até de emissão de ruídos diferentes que afastam as aves. Mas tiram as rotas dela. Tira. É um impacto negativo. Quantos passarinhos foram coletados embaixo dessas torres aí, desses aerogeradores mortos? Tá certo? Raríssimos são encontrados mortos embaixo. Eles fogem daquilo ali, aquilo é um inferno para eles. Né? A emissão de onda eletromagnética ali expulsa aqueles passarinhos dali da região. É um impacto negativo? É péssimo. Né?
mais é o impacto, né? Então, são essas questões que a gente tem que pesar, colocar na balança. O que é melhor, o que é pior? Não faço a menor ideia. Eu sei que eu faria uma escolha. Entre uma termoelétrica e um parque eólico, eu botaria o parque eólico. Entre você inundar uma área de 10 mil hectares e botar um parque eólico em 10 mil hectares, eu botaria o parque eólico. E o solar? Solar eu já pensaria 2 vezes, por causa da supressão florestal. Sabe? Mas e se for uma área extremamente degradada, desertificada? Bom, é aquele negócio, né? Barco perdido, mal carregado, ou vai recuperar a área? Gastando 80 mil por hectare a 150 mil por hectare para recuperar a área. Se tiver política para isso, vamos recuperar a área. Se não tiver, é melhor botar a placa, certo? Já que degradou. Ok. Então, Obrigada, professor. é relativizar. Dizer o que é melhor, o que é pior, eu não faço a menor ideia ainda para dizer isso, porque nem a ciência chegou nesse ponto. O que a gente tem de conhecimento hoje chega, pelo menos o que eu saiba, né, até os estudos que a gente teve oportunidade de partilhar, a gente chega só até aí. Esse era um dos pontos que ele estava levantando, era isso, assim, tudo isso é muito novo, a gente ainda não tem, assim, um tempo suficiente para analisar e fazer um veredito realmente, né, sobre o que é totalmente benéfico, que não é, assim, como eu estava falando, custo todas elas vão ter, porque toda intervenção humana no meio ambiente gera custos, né? Mas ele disse o problema é esse, é porque a gente ainda não tem esse tempo de análise suficiente para ter uma conclusão. Né? Mas a questão, Thais, é que nós estamos naquela situação, em termos de aquecimento global, nós estamos naquela situação do cara tá caindo do 14º andar e diz, valei meu São Januário e já. Não demore muito, não. As críticas maiores dele realmente eram voltadas para a questão da energia das placas solares, né? Sim. As críticas maiores dele eram em cima disso, realmente. Ele falando principalmente sobre, porque na hora que vem a propaganda e vem para vender, não explica tudo isso, que ela, tanto da fabricação dela, né, como é feita, quanto dessa dispersão de calor que as placas provocam. Né? Agora é muito sedutora, né? Você sair de uma conta de R$500, R$600 para 90 e pouco. Com certeza. É muito sedutora. O problema maior é esse. Acender aqui a luz, está ficando escuro. Fritz. Obrigado, meu amigo João. Deixa eu falar aqui. Eu me perdoe, eu vou discordar de vocês em relação à energia solar. Eu estava ouvindo esse debate aí e eu fiquei um pouco aqui coçando a garganta aqui. Desde a década de 90 que eu pesquiso a energia solar, na época eu trabalhava nos Correios, era arquiteto dos Correios, eu fiz um cálculo. Se a gente colocasse energia solar em todas as agências do Correio, a gente ia ter uma economia de mais de R$1 milhão em manutenção de equipamentos. Só em manutenção de equipamentos, né? Que são estourados pela má qualidade, por essa oscilação de tensão da energia elétrica. O que eu acho é o seguinte, é que a tecnologia ela precisa não ser... o que a gente faz muitas vezes é pegar com a tecnologia e brigar com ela, né? E querer que ela dê solução imediata. O cara criou agora a tecnologia, aí você já quer que ela resolva todos os problemas, e não é assim que funciona, certo? A gente tem que ir aos poucos indo fazendo o processo acontecer. Primeiro, que a energia solar ela não foi feita para energia. Nós temos um sistema, nossa vida toda utiliza um tipo de energia elétrica que é baseada na energia elétrica produzida por hidrelétricas ou por termoelétricas. Dentro de um modelo e dentro de uma voltagem, de uma amperagem e de todo um processo de transmissão que é voltado para essa realidade e não para a realidade solar. Então, a gente está querendo adaptar. A gente pegou a produção, eu consegui produzir energia solar, beleza, agora eu vou botar isso em cima de uma casa que tem consumo em cima disso, em cima de um outro processo que foi
produzido, completamente diferente. Então, é claro que isso não vai dar certo, ou pelo menos não imediatamente. Vai ter uma série de condicionantes equivocados, ou que vai trazer transtornos, né? Então, acho que a questão da fabricação dos painéis solares, eles precisam melhorar para diminuir essa questão do efeito estufa que ele provoca, sim, com certeza. Mas eu não consigo ver nada melhor. E ainda tem mais um agravante. A região Nordeste, principalmente a região onde eu moro, que é o Piauí, é onde tem a maior incidência solar do mundo. Não é do país, não, é do mundo. Então, a produção de energia solar aqui seria, assim, extremamente benéfica, né? Em termos para a questão da produção de energia, que hoje o nosso mundo não vive sem energia. Então, eu sou um defensor da energia solar acima de qualquer coisa. E tenho acompanhado as pesquisas, eu não sou um engenheiro mecânico, apesar de ter uma paixão muito grande. Se eu fosse fazer, se ainda tivesse disposição para fazer um curso, seria de engenharia eletromecânica, né, para mecatrônica e coisa desse tipo, porque eu acho que é a solução do futuro, porque já estão trabalhando em cima de produção de energia a partir de geradores eólicos que são portáteis, que você bota em cima de sua casa, bem pequeno, com uma quantidade de ruídos muito pequena e que podem produzir a quantidade de energia para abastecer a uma residência, ou até mais do que uma residência, um pequeno elemento, uma pequena turbinazinha, tamanho de uma turbina de avião. Então, eu acredito muito que essas alternativas, agora o que a gente precisa é fazer o que a gente chama de um pensamento reverso. Em vez de eu tentar adaptar a minha produção de energia à minha realidade, é adaptar a nossa realidade à capacidade de produção de energia limpa. Então, esse é um pensamento que ainda não foi feito, né? Mais uma coisa, quando eu levantei a mão, uma curiosidade que eu tenho é que eu não sei se é cultural ou se realmente é por falta de eficiência. Eu não vejo na região do semiárido aqueles cataventos, né? Aquela captação da água através da umidade relativa do ar. Não sei se é por uma impossibilidade técnica, o ar é seco, mas acredito que não, porque o ar de Brasília é muito mais seco, né, do que o ar da região como é que chama, meu Deus? Não é do bioma lá da... A Caatinga? Não é Caatinga é aqui do Nordeste, é a região de Brasília, é o Cerrado, pois é. O Cerrado ele é muito mais seco em determinadas épocas do ano do que a própria Caatinga. Isso eu falo em termos de umidade relativa do ar. Apesar de ser seco, de não ter chuva, de ter um regime de chuva intermitente, a umidade relativa do ar não é tão prejudicada. Pelo que eu vejo acompanhando as questões climáticas aqui da minha região, do estado do Piauí, que é um estado relativamente, tem uma boa porcentagem do seu território em região de caatinga ou de região de mata de transição, né, que é dos cocais, né, as matas de cocais, que é uma mata de transição entre o Cerrado, Caatinga e Mata Amazônica. Então, eu não sei por que a gente não adota essa que é uma solução tão simples para a captação de água e, inclusive, eu não sei por que os produtores de energia eólica também não buscam uma unificação de tecnologia, uma pesquisa nessa área que eu pudesse captar com o vento a água, né, a umidade relativa do ar, né, e captar água para essa região do semiárido, além de ter a produção de energia através de sistemas de catavento, que o catavento é uma coisa muito, muito antiga, né? Então, a minha questão
para colocar aqui, não sei se o senhor teria condições técnicas ou conhecimento nessa área, mas é uma curiosidade que eu tenho. Por que que nós não trabalhamos com esse tipo de energia? Com relação à questão da degradação do nosso sistema e dessas questões que foram colocadas aí sobre a energia solar, a energia eólica, eu acho que isso é questão de gestão, muito mais do que de tecnologia. Por exemplo, nós sabemos que há uma perda de energia, da energia que se distribui pelo país, quase, se eu não me engano, entre 30% e 40% dessa energia se perde pela forma de transmissão com cabos aéreos. Se esses cabos fossem subterrâneos ou se fosse de um outro tipo de condutor, que não fosse os que são utilizados aí, por exemplo, se fosse cabos de ouro, em vez de ser de alumínio, ou de aço, ou de cobre, né? O ouro é um material que transmite com uma perda muito menor. Então, eu acho que está muito voltado para a questão de valores da sociedade e também de gestão desse processo. Se você tivesse, por exemplo, nós que somos urbanistas, se a gente propor uma rede elétrica dentro da cidade toda subterrânea, é um absurdo. Vão dizer que nós somos loucos e não sei o quê, o custo é enorme, mas a melhoria do sistema, a queda de tensão e uma série de outras coisas, porque a própria umidade relativa do ar, ela estraga, ela causa perda nessa transmissão aérea. Então, são tantas variáveis, são tantos elementos, eu acho que está muito mais no campo da questão sociocultural, política e administrativa dos sistemas do que propriamente de problemas técnicos que causam esses transtornos. Eu acho que esses transtornos que foram relatados aqui por Thaís, pelo citado especialista que Thaís trouxe, e também pelo senhor, professor Leonardo, eu acho que eles seriam perfeitamente equacionados dentro de um processo de gestão desse processo. Por exemplo, embaixo se eu tenho um efeito estufa embaixo, e eu sei, por exemplo, que eu preciso para determinadas produções do efeito estufa, tanto é que existem plantas que eu boto numa estufa para que ela cresça melhor. Eu sei que as frutas produzidas no Nordeste, elas são mais saborosas, mais adocicadas, exatamente pelo calor e o efeito estufa que nós temos aqui, né? Então, por que eu não posso tirar vantagem disso e aliar, estudar e fazer pesquisa para que eu possa transformar o que seria um risco em uma vantagem, né? Então, eu trabalho muito mais nessa perspectiva. Eu ainda sou um grande defensor das energias alternativas. Eu acho que elas talvez não salvem esse nosso mundo, porque o nosso mundo, para salvação, precisava mudar de cultura e não de tecnologia. Acho que o nosso problema é muito mais cultural do que tecnológico. É isso. Aí fica a pergunta aí, eu não sei se qual é a sua impressão a respeito, o porquê não da utilização dos cataventos para a captação de água no semiárido. Deixa eu pegar o gancho aqui, Leonardo, me permite, já que só tem agora 5 minutos. Deixa eu juntar a minha pergunta com a de Fritz, se bem que não tem nada a ver, mas só para você responder de um bloco só. Eu queria só saber, a gente sabe que a Agenda 2030, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, uma das ODS, a 13, né, é exatamente a ação contra a mudança global do clima. E a gente que está mais atenado a isso, a gente que trabalha com planejamento urbano, a gente sabe que as cidades, inclusive as pequenas, as que eu estudo, né, aqui do Alto Oeste, Oeste, Potiguar, elas estão fazendo exatamente ações contrárias a esse ODS. Né? Um exemplo bem prático é achar que desenvolvimento urbano está relacionado diretamente à pavimentação, ao asfalto, à criação de ninho, e tudo que é arborização urbana, sabendo todas as consequências que é essa espécie, é uma espécie exótica. Eu queria saber só a sua visão com relação a esse processo, né? Essas ações
que nos processos de urbanização dessas cidades estão indo contra ao que é proposto, né, como que deve ser seguido aí, por ter cuidado, né, exatamente com essa ação ações contra a mudança global. No meu ponto de vista, a arborização urbana cada vez mais está mais escassa e as ruas cada vez mais estão mais pavimentadas e principalmente com asfalto, que a gente sabe que tem aí um poder de transmitância térmica altíssimo, né? Então, eu queria saber o que é que você acha desse processo de urbanização, com essas ações globais que estão indo contra tudo que está sendo visto e revisto na Agenda 2030. Bom, é um temas aí muito instigantes, né? Tanto que eu acho que o que Thaisa levantou se refere a gente não, vamos dizer, colocar em totens, né, todas as tecnologias que a gente está vendo, né? Mas a gente tem uma visão crítica de cada uma delas e procurar avaliar sempre o campo das vantagens e desvantagens, né? Porque tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né? Qualquer tecnologia, qualquer coisa, né? Agora, o semiárido, por exemplo, o semiárido brasileiro, é o único semiárido úmido do planeta. Então, eu acho que o caminho que Fritz aí está na direção que ele está, eu acho que está correto. Por que não se capta água? Nós estávamos captando água lá no INSA sem saber do telhado da estufa, da cobertura da estufa, do plástico, né? De uma estufa de produção lá de coisa. Que eu escutava, passava lá de tardezinha para de noite, quando a gente estava fazendo alguma parte de coleta de material noturna, eu escutava aquele pinga-pinga de água, eu disse, que danado é isso aqui, né? Aí o cara disse, rapaz, tem umas caixas aí que são mal assombradas, que à noite fica pingando dentro dela. Eu disse, isso não é mal assombro, isso é água pingando. Não tem nada a ver com espírito, isso é matéria. Aí eu fui lá ver, e realmente eu via que formava pela diferença de temperatura, logicamente que aumentava a tensão de vapor, né? E aí ela formava, ia a água condensando ali na estufa e escorrendo do telhado dela para as calhas e das calhas para dentro das caixas d'água, que a gente fazia todo o sistema de captação de água de chuva lá para utilizar na própria atividade lá do Instituto de Pesquisa, né? Então, agora, eu não conheço essa tecnologia de captar água de chuva através dos cataventos, mas eu conheço, assim, algumas que foram desenvolvidas que até que chamam dos caçadores de nuvem, né? Que as pessoas que ficam no alto das montanhas e botam telas onde captam essa umidade que vem do vento. Como o vento tem essa questão da diferença do gradiente da tensão de vapor, então ela condensa nessas telas que escorrem ali e eles tiram dezenas de litros de água toda noite para utilizar no outro dia na irrigação. A gente utilizar plantas, por exemplo, as crassuláceas, né, como a palma forrageira, por exemplo, que ela tem uma rede de raiz superficial e que capta essa água de chuva, né? Da mesma forma, é um imediatismo muito grande, eu acho, a gente utilizar esses clichês que são colocados para a gente, né, não só na parte da agricultura, no âmbito rural, mas também na área urbana. Se você vai asfaltar uma rua, né, você obrigatoriamente tem que fazer uma pavimentação. Por que você vai colocar mármore numa praça, num banco, onde as pessoas vão sentar, só se for à noite, né? E depois de determinado tempo que esfriou o banco, porque senão você vai sentar ali para quê? Para cozinhar, né? Como diz na roça, cozinhar os possuídos. E antes da pavimentação, fazer o saneamento, né, professor? Porque aqui se faz o contrário, né? Passa o asfalto para depois quebrar tudo para fazer o saneamento. Né? É igual na construção de casa, né? Você faz toda a alvenaria, depois quebra para botar a tubulação, depois a tubulação, exatamente. Depois quebra, aí depois tampa de novo, assim. Então, são coisas que eu acho que a gente... Como eu disse, é cultural, né? É cultural. As pessoas pensam que isso aí resolve o problema. Vamos asfaltar. Ou seja, as pessoas aqui, eu estava lendo, né? Desculpa, professor, interromper, mas eu estava lendo as crônicas, né? As reportagens para a minha pesquisa do doutorado, estava lendo a reportagem, as pessoas considerando a modernidade quando asfaltaram a cidade. Eu digo, rapaz, a cidade ficou 3 vezes mais quente quando asfaltaram. Plantas morreram por causa do asfalto na cidade. E os caras estão achando isso aí a modernidade, né? Minha avó tem uma casa num bairro. Não se considera a arborização urbana como
parte do mobiliário. Não, muito pelo contrário. Minha avó tem uma casa num bairro aqui que é mais ou menos antigo, chama Barro Vermelho, que fica ali entre o Alecrim, é porque Fritz não é daqui, eu estou explicando. Os moradores fizeram um abaixo-assinado para pedir à prefeitura para asfaltar. Agora, Fritz, as ruas têm uma calha que não chega a 7 metros. As casas, assim, bem pertinho uma da outra. E tem mais, além de asfaltar, arrancar todas as árvores, porque sujava muito as calçadas. Agora, você imagine como foi que ficou o microclima desse espaço. É igual aqui, viu, Thaís? Em Pau dos Ferros não é muito diferente, não. É a chamada ilha de calor. Ilha de calor. Então, é isso mesmo, quer dizer, a gente vai na contramão, tá certo, da qualidade, né? Quando a gente fala em qualidade ambiental, o pessoal já pensa os passarinhos cantando, o mundo cheio de bolinha azul e cor-de-rosa, não é isso. Qualidade ambiental é o conforto, né, para a gente e para as outras espécies, né? Porque quando o ser humano ele entender, né, que não existe o fora, né? Não existe o fora. Eu vou jogar o lixo fora. Não existe o fora. É no mesmo canto que você está. Você não vai jogar a água fora. Você não vai botar o asfalto fora. Não, você vai botar no mesmo canto. É tudo no mesmo canto. É tudo no mesmo planeta. E a gente vai pagar a conta dessa fatura, e já está pagando, a certo cada vez mais alta. Né? Como eu disse, assim, hoje, se, por exemplo, quem está aqui com processo erosivo na cabeça, já ficando careca, né? E os outros que são carecas hoje, correm uma grande vantagem genética do processo, que não precisa de tanta água, se preocupar que não vai ter água para lavar a cabeça. Né? Porque quando tiver com os cabelos podres, vai começar a ter o careca como não mais como é que diz? Referência, né? Referencial geográfico, mas vão ter eles como uma referência climática. Né? Vão ser os resilientes do clima. Então, assim, a gente tem que observar o que a natureza está nos dizendo, né? Qual o recado que ela está nos dando e como é que a gente pode trabalhar com ela. Por isso, assim, eu vejo uma tecnologia assim, procuro sempre ver de forma muito crítica, né? Se a gente está utilizando, vamos reciclar garrafa PET, sim, para justificar o uso dela ou para reduzir uma carga que ela está colocando na natureza. Né? Qual vai ser essa relação que a gente diz, assim, em termos do alumínio? O alumínio é 100%. Não, isso é de alumínio, é 100% reciclável. Está reciclando? Né? Como é que está isso? Tá certo? Então, essas questões a gente tem que ver o que é que tem da forma subjetiva, né, o discurso que está sendo empreendido para essas tecnologias que estão sendo colocadas. Isso vale para tudo. Né? Vale desde da energia mais limpa ser a nuclear, tá certo? Até, né, o uso de uma garrafa PET ou de uma pasta de dente que botaram o bocão e agora antes era pouquinho, só para aumentar o consumo. Eu coloquei no chat, professor, o link da entrevista dele, de Leonardo Stoppa, tá aí, é no Jornal da Manhã de ontem Sim. Pela manhã da TV Democracia, a partir de 1h32. E certo. Coloquei também o link de um documentário que a gente assistiu, que foi sugerido para a gente assistir nessa disciplina que a gente pagou no mês passado, Gestão Urbana, que chama Planeta dos Humanos. Sim. É um documentário de Michael Moore, né, falando justamente sobre essas mudanças do clima e essas novas tecnologias e essas empresas que aparecem com esse selo verde, com todo esse marketing ambiental por trás, assim, na frente e mostrando o que fica por trás disso tudo. Né? Sim. E ele fala uma coisa que o senhor falou agora, fala muito sobre a questão do plástico, né? Assim, a Nestlé é a maior produtora do plástico do planeta e a maior incentivadora de reciclagem de plástico. Claro, ela não quer parar de produzir. E a maior dona de água do planeta, uma das maiores. Exatamente. Ali é a Coca-Cola. Exatamente. Subterrâneo, principalmente. Só um dado, ali tem uma região vizinha a Lisboa, em Portugal, que chama Setúbal. Sim. Eu tive a oportunidade de ir lá, e aí conversando com um camarada que perfura poço, eu disse, como é que está aí o seu trabalho aqui? Ele disse, está bem melhor do que estava, infelizmente. Eu disse, por quê? Está bem melhor, infelizmente. Ele disse, é porque o meu trabalho é de perfurar poço, mas infelizmente foi porque depois que a Coca-Cola se instalou aqui, baixou o nível do lençol freático em 14 metros.
Para mim foi bom que eu estou perfurando mais poço, mas queimou mais de 70% das bombas de poços que tinham aqui no nosso bairro. 14 metros. 14 metros de rebaixamento no lençol freático. Diga aí, o impacto. Assustador. Mas é isso, são os donos da água do planeta. Professor Leonardo Tinoco, a gente passaria aqui, eu tenho certeza, muitas horas ainda à frente, mas a gente não quer lhe cansar mais do que a gente lhe cansou. É uma satisfação. A gente só tem a agradecer, muito esclarecedor, e depois dessa palestra eu acho que a gente vai pensar diferente, mais ainda do que a gente pensa, porque a gente trabalha diretamente com o urbano, com o retorno de tudo isso, mas é só agradecer e dizer que foi de grande contribuição, foi muito produtiva a tarde, né, pessoal? O que é que vocês acharam? E agradecer mais uma vez a disponibilidade, o aceito do convite, e a gente finaliza hoje a palestra. Vou acabar aqui a gravação. Lembrando que o professor Ângelo agradeceu também, certo? Está agradecendo, pediu para agradecer a você.